Abra sua Bíblia comigo no livro Evangelho de Mateus. Nós vamos ler aí no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João para o topo de um monte alto e solitário. Enquanto observavam, o seu aspecto mudou de tal maneira que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram diante deles, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é maravilhoso podermos estar aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 abrigos ou 3 tendas, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles e uma voz disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Ouçam-no, ou em algumas traduções está escrito: a ele ouvi. Com isso, os discípulos caíram ao chão com o rosto em terra, tremendamente assustados. Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Diga comigo: mais ninguém a não ser Jesus. Diga mais uma vez: mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Amém, queridos? Rafa, se puder dar uma força ali, agradeço. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra tremenda, a qual o evangelista Mateus nos deixou registrado, de um fato que acontecera entre meios, quando Jesus estava ali discipulando os seus discípulos, falando acerca do reino, falando acerca dos céus, falando acerca do seu sacrifício, falando acerca de quem ele era. Inclusive, é isso que nós vemos ali no capítulo 16. Aliás, o capítulo 16 e o começo do capítulo 17 é basicamente uma continuação, porque lá no capítulo 16, eu acredito que a maioria de vocês lembram, Jesus ele indaga os discípulos acerca de quem eles, os discípulos, pensavam a respeito de Jesus. Ele indaga os discípulos para que os discípulos falassem quem era Jesus para eles. E nós bem conhecemos a história, que os discípulos começam a titubear entre si, um pouco de medo da resposta, porque eles já estavam caminhando com Jesus há um tempo, já haviam visto alguns sinais de que Jesus realizara, sinais estes que só Deus podia fazer. Mas havia também um outro problema. Qualquer pessoa que se declarasse pelo menos parte da divindade teria um grande problema com a lei, teria um grande problema com a tradição, melhor dizendo, não com a lei, mas com a tradição. Se alguém se declarasse ser apenas parte da Trindade ou da divindade, teria um grande problema. E os discípulos sabiam disso. Tanto que quando Jesus pergunta para eles lá no capítulo 16, eles começam a falar: olha, alguns dizem que tu és o profeta, alguns dizem que tu és Elias, ou que tu és João Batista. E Jesus diz: o que vocês dizem? Aí Pedro
com uma certa ousadia que ele tinha, e a sua personalidade falava muito sobre ele, ele se levanta no meio dos 12 e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro porque este era um bom começo para saber um pouco mais sobre Jesus. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, Pedro estava dizendo: tu és o Messias prometido. Tu és o ungido de Deus para salvar Israel. Tu és ungido de Deus para cumprir a promessa que se falara desde os tempos antigos até os nossos dias. E Jesus diz para Pedro: Pedro, você foi inspirado agora. O que você acabou de falar, Pedro, não veio de você mesmo, mas veio do próprio Pai que está nos céus. Interessante que na mesma conversa, Jesus começa a falar sobre o propósito de morrer na cruz, de ser sacrificado, e Pedro contesta este propósito. E aí Jesus, no mesmo tempo que Jesus disse que Pedro foi tremendamente usado por Deus, agora Jesus está dizendo que Pedro estava sendo usado pelo diabo. Estava sendo usado pelo diabo por não aceitar a verdade, toda a verdade que Jesus estava trazendo ali, expondo acerca da sua pessoa. Quando chega no capítulo 17, nós vemos que algum tempo depois, ali no mesmo momento, Jesus chama 3 discípulos. Quem eram eles? O próprio Pedro, o Tiago e o João, para irem com ele ao monte. Quando eles chegam lá no monte, acontece algo extraordinário. Diga comigo: extraordinário. Mais uma vez, extraordinário. Acontece algo maravilhoso. Diga comigo: maravilhoso. Primeiro ponto, irmãos, que nós já começamos a aprender aqui nesta mensagem, como mensagem de Deus para nossas vidas nessa noite. Por que Jesus só levou os 3 discípulos? Será que havia algum preferencialismo da parte de Jesus àqueles 3 homens? Será que eles eram prediletos? Será que eles eram especiais? E muitas vezes a gente lê alguns textos, quando nós vemos a relação de Jesus com os 12, parece que tem algum preferencialismo em relação a algumas pessoas, principalmente aos 3 discípulos. É sabido, e nós vemos isso, o próprio escritor do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas, quando ele disse que João era aquele que reclinava a sua cabeça sobre o seio de Jesus e estava ali constantemente mais próximo de Jesus. Então nós subentendemos com esse texto que João tinha de fato uma certa intimidade com Cristo. Mas quando nós olhamos para esse texto e vemos Jesus indo para um monte solitário e lá permitindo ou trazendo, aquele ato incrível, extraordinário, sobrenatural e maravilhoso, como nas palavras do próprio Pedro, nós vemos apenas os 3. E o que nós entendemos aqui, irmãos? Os 3 estavam ali não é porque eles eram prediletos, mas quando a gente observa a história deles no fundamento da igreja, quando a gente observa a história deles como história da igreja, no livro de Atos, por exemplo, nós vemos que eles foram as pessoas, as peças fundamentais para que a igreja de Cristo se propagasse. Que o evangelho se propagasse, a igreja desbravasse ali, a igreja passasse a se tornar o que ela se tornou até os dias de hoje. Pedro não é o pai da igreja, o papa da igreja, nem mesmo Tiago, mas eles são aqueles primeiros que representaram Pedro, Tiago e João, que representaram a base. Foram aqueles que tiveram maior relevância no que diz respeito ao reino. Eles seriam os fundamentos para a formação da igreja em seu início. E é exatamente por isso que eles foram levados para tal experiência. Amém, queridos? O que nós aprendemos aqui no primeiro ponto? Eu não sei você, mas eu sempre
desejei isso, eu sempre desejei ter experiências transcendentais com Deus. É bom, isso é muito bom, né? Isso nos fortalece, isso nos faz, nos torna mais espirituais, né? Nos torna mais crentes no sobrenatural. Porque se tem uma coisa, irmão, que é difícil, é quando um crente não crê que Deus opera. É quando um crente não crê, na verdade não é crente, quem não crê não é crente, mas é quando alguém que se diz cristão não acredita. Mas por que muitas vezes não acredita? Porque não tem experiência. Porque nunca viu nada incrível, nunca teve nada extraordinário. Apesar de querer o extraordinário, não vive o extraordinário. Não vive o sobrenatural, não tem experiências sobrenaturais. E o que Pedro, Tiago e João viveram aqui, é possível nós vivermos nos dias de hoje, de várias formas, ou no monte, ou num culto, ou dentro do quarto, ou no trabalho, ou na academia, onde quer que estejamos, é possível ter uma experiência incrível com Deus. Quantos creem nisso? Você pode ter uma experiência maravilhosa com Deus. Você pode ter uma experiência talvez única, talvez seja a experiência, aquela que você sempre esperou por ela. É possível. Até mesmo por quê? Porque Deus não tem preferidos. Diga comigo, Deus não tem filhos prediletos. Ele não tem. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João para ter essa experiência no monte? Eu já fui muito para o monte. Como eu falei, hoje nós temos um lugar no meio do mato, no monte, que é reservado só para nós. De vez em quando eu vou para lá e fico lá um dia todo. Já cheguei a ficar 3 dias lá direto, sem vir para casa, porque eu gosto disso, isso é muito bom. Mas como eu falei, qualquer lugar é lugar para Deus. E eu já fui para o monte, né, para o meio do mato várias vezes, levei algumas pessoas, e algumas pessoas que foram comigo tiveram experiências sobrenaturais comigo. E não só no monte, em outros lugares também, como aqui dentro mesmo do próprio espaço de culto da igreja. Então isso é muito possível. Mas o que nós aprendemos aqui? Não é um prediletismo da parte de Deus, não é um preferencialismo da parte de Deus, irmãos. O que nós aprendemos? A presença gloriosa de Deus, o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, está reservado a quem tem relevância no reino de Deus. Diga comigo, relevância. É só para quem tem relevância. Para que ter uma experiência tão gloriosa se ela não vai servir para nada? É só para te impressionar? Não precisa. Para nos impressionar, a salvação basta. A nossa própria salvação basta. Para nos impressionar, o perdão dos nossos pecados já basta. Para nos impressionar, as bênçãos diárias, como o pão de cada dia, como a graça de Deus que se manifesta, nos dando livramentos, nos dando o pão de cada dia, nos fazendo permanecer em pé na presença de Deus, é suficiente, já basta. Lá no livro da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo, ele fala sobre uma experiência que ele teve, e no início da caminhada dele, ele diz há 14 anos, e ali fazia aproximadamente 14 anos que Paulo havia se convertido, e ele fala que, dele mesmo, ele fala, conheço um homem, mas ele estava falando dele mesmo, que foi até o 3º céu, e viu coisas que ele não podia contar. Interessante, irmãos, que Paulo não andou com Jesus, que Paulo não conhecia Jesus como Pedro, Tiago e João. Então Paulo é uma prova de que
Não é um preferencialismo da parte de Deus, mas é alguém que se fez relevante, era alguém que esteve disposto, alguém que se posicionou a fazer a vontade de Deus. E Paulo foi até o terceiro céu e disse assim: não posso contar o que eu vi lá, porque seria um escândalo. Já pensou, irmãos? Você orando lá no seu quarto, falando com Deus, falando com o Pai, sentindo a presença do Espírito Santo, e de repente, sua alma, seu espírito é arrebatado até a glória, e você vê lá anjos e ver coisas extraordinárias. Eu ainda não tive essa experiência, mas quem sabe? É possível, amém? Fala para o teu irmão aí, diga: é possível, meu irmão. Você não é diferente como pessoa de Paulo, de Pedro, de Tiago e João. Talvez você não queira ter a mesma relevância. Talvez você não queira ter o mesmo posicionamento. E qual era o posicionamento deles? Qual seria o posicionamento de Pedro, Tiago e João? O posicionamento deles seria evangelismo, pregar a palavra, pastorear pessoas. Seria isso. Exercer liderança, exercer autoridade, exercer governo na igreja. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Quando você olha para a história da igreja, lá no livro de Atos, onde você encontra Bartolomeu? Se você achar, me diga. Onde você encontra o Tiago? Não esse Tiago aqui, porque esse aqui era o irmão do Senhor, mas o Tiago, filho do Alfeu. Onde você encontra o Judas, não o Iscariotes, porque o Iscariotes, você conhece bem a história, ele tira a própria vida depois da crucificação, ou ali no momento que Jesus foi preso. Onde você encontra a história desses homens? Onde você encontra Matias, que foi escolhido lá para compor os 12 no lugar de... Onde você encontra eles na história? Significa que porque eles não estão atuantes no livro de Atos, eles foram irrelevantes, eles não tiveram importância nenhuma? Não, eles tiveram a importância. Inclusive, quando você estuda a tradição, as histórias, os livros de história, a história contada por Flávio Josefo, foi um grande historiador da igreja, nós temos livros dele até hoje, estudamos, na verdade, alguns meses atrás aí nós estudamos a história da igreja, e eu me baseei muito nos livros de Flávio Josefo. Você vê que alguns desses homens tiveram uma certa relevância, mas quando a gente fala de Pedro, Tiago, João, Paulo, nós falamos de homens, irmãos, que foram fundamentais. Eu já quero abrir aqui um parêntese e lançar um chamado de Deus para a sua vida hoje. Deus está te chamando para ser um fundamento no lugar onde você está. O problema é que muitas vezes, enquanto a gente precisa abrir a boca, a gente fecha. Enquanto a gente precisa fechar a boca, a gente abre. Enquanto a gente precisa fazer, a gente para. Enquanto a gente precisa parar, a gente faz. A gente está andando por nossas próprias vontades, pelo nosso próprio jeito. O que é ser relevante para Deus, meu irmão? Ser relevante para Deus é andar com Jesus e falar sobre Ele. Ser relevante para Deus é andar com Jesus e apresentá-lo como o único e suficiente Salvador. Lógico, não só apresentá-los com palavras, mas apresentá-lo com atitude. Então, a presença gloriosa de Deus, ela é reservada, o sobrenatural de Deus, as experiências extraordinárias com Deus, irmãos, ela é reservada a quem tem relevância. E olha que interessante, lá em 2 Coríntios 12, quando Paulo fala, olha, eu fui até o terceiro céu, falando dele mesmo, fui até o terceiro céu, não posso contar nada, e com isto fui atacado, foi me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que sempre me bofeteia, e eu orei 3 vezes, e o Senhor não tirou o espinho na carne. Paulo está falando de uma fraqueza que ele tinha.
Paulo está falando da dificuldade que ele tinha, talvez, como alguns de nós, de se manter fiel, de se manter crente, de se manter posicionado. Não é fácil, meu irmão. Mas quando, mesmo em meio à luta, à dificuldade, à prova, a gente decide se manter na presença de Deus, meus irmãos, sai da frente, Satanás, porque a glória de Deus, ela brilha. Amém? A glória de Deus, ela se manifesta. Em nome de Jesus, está chegando um tempo, e é chegado esse tempo sobre cada um de nós, em que a glória de Deus será vista de forma clara sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Interessante que Jesus, o seu rosto brilhou, suas vestes ficaram resplandecentes, do mesmo jeito como Moisés ficou quando ele estava lá no monte recebendo a lei. Do mesmo jeito. E se já não bastasse a transcendência em Jesus, se já não bastasse isso, aparece no monte o Moisés e o Elias, irmãos. Alguns religiosos das falsas doutrinas sobre espiritismo e outras coisas pregam que isso aqui foi uma sessão espírita, uma manifestação espírita. Justificam a sua errônea crença com esse texto, mas absolutamente não, irmãos. Nós não vemos em lugar nenhum das Escrituras Deus compartilhando com coisas dessa natureza. O que nós vemos ali foi um extraordinário, algo sobrenatural de Deus, não para enfatizar pessoas que morreram, muito pelo contrário, mas para enfatizar o legado que o Senhor deixou através daqueles homens. E aí aparecem aqueles homens diante dos discípulos, conversando com Jesus, amém? E os discípulos ficam maravilhados, e aí que Pedro diz: Senhor, é maravilhoso estar aqui. Quando se tem essa expressão maravilhoso, é uma expressão inexplicável, que se diz de algo inexplicável, algo que as palavras, que um monte de palavras não conseguem expressar alegria, o quanto é bom aquela situação. Me lembro algumas vezes que a minha esposa falava para mim: amor, você é maravilhoso. Eu falava para ela: não, amor, não fala isso de mim, não. Fala isso só de Jesus. Que eu não sou tão bom assim, não. Verdade ou não é, Vi? Amor, você é maravilhoso. Eu falei: não, amor, eu não sou maravilhoso. Maravilhoso é só para Jesus. Maravilhoso, na verdade, é um codinome de Jesus, que diz lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Seu nome será maravilhoso conselheiro. Então, não chame ninguém de maravilhoso. Chame só Jesus de maravilhoso. Amém? Porque todos nós somos falhos, e qualquer situação será falha diante de algo que é maravilhoso. Então, Jesus é maravilhoso. Amém? Mas quando Pedro viu Jesus resplandecente ali e viu Moisés e Elias, ele ficou maravilhado e disse: Senhor, é maravilhoso tudo isso aqui. E porque é maravilhoso, vamos construir, se o Senhor permitir, 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E aí Jesus disse, ou melhor, Jesus não disse nada. Na hora que Pedro fala isso, desaparece Moisés, Elias e o próprio Pai. Olha isso, irmãos. O próprio Pai, ele se manifesta numa nuvem brilhante e fala no monte. Como falou com Moisés no Sinai, como falou com Elias na caverna. Fala de forma poderosa. Interessante que Moisés e Elias fizeram aquele jejum de 40 dias. E eu costumo afirmar que Moisés e Elias, eles estavam no sobrenatural, porque nem água eles beberam. E eles tiveram experiências incríveis, experiências maravilhosas.
Moisés pôde ver o Pai, não na sua face, mas passar por uma fenda de uma rocha. Moisés pôde ver isso. Irmãos, isso é maravilhoso mesmo. E aí o Pai se manifesta no monte e ele fala de forma audível aos ouvidos dos discípulos. E aí o Pai fala: este é meu filho amado. Quando ele falou acerca de Moisés ao povo de Israel, ele diz: esse é meu servo. Quando ele falou acerca de Elias, ele diz: este é meu servo. Mas agora ele vai falar acerca de Jesus, ele diz: este é meu filho. Este é o que me dá total alegria. Este é maravilhoso. Sabe o que a voz diz? Ouçam a ele. O que Pedro fez ali? Quando ele diz: vamos construir 3 tendas, um para cada um, Senhor. Pedro estava colocando Jesus na igualdade com homens relevantes, homens que foram importantes para Israel. Pedro estava colocando em pé de igualdade, mas vem o próprio Pai que está nos céus, com a sua voz poderosa, e diz: este é o meu filho. Amém, queridos? A presença de Deus é maravilhosa, amém? Mas deixa eu falar para você, mais do que luz, eu já vi essa luz no meio do mato, eu já vi. Um momento escuro em que não tinha nada, não tinha nem lua, eu vi essa luz aqui. Eu nunca vi uma luz tão forte na minha vida como eu vi essa luz aqui. Não posso falar tudo que eu já vi, porque senão, além de ter muita história, além disso, algumas coisas são loucuras para falar no culto de domingo, então não posso, mas eu já vi essa luz aqui. E mais 2 pessoas que estavam comigo já viu essa luz. E uma das pessoas que estava comigo que viu a mesma luz, não sei nem se está crente hoje, há muito tempo que eu não vejo, mas já se desviou várias vezes. Sabe por quê, irmãos? Muito mais do que luz, do que voz, do que sons, do que ver visualmente, muito mais do que isso. A presença de Deus, a presença gloriosa de Deus, ela é restrita, ela aponta para uma pessoa. Ela aponta para a pessoa de Jesus. É por isso que Deus falou para os discípulos que seriam fundamentais, que exerceriam tão grande relevância. É Jesus, é Ele, ouçam a Ele, Ele é o meu filho. Jesus é o Filho de Deus, amém, queridos? E Jesus é o próprio Deus, é o Deus encarnado. Muitas vezes a gente fica tão maravilhado com experiências, com pessoas, a gente gera tanta expectativa em coisas que acontecem que são boas, mas aí a gente se frustra, por quê? Porque a gente se maravilha em algo que não é maravilhoso, porque a gente confia em algo que é falho, e a gente se frustra. Como Moisés, que apesar de ter tido tantas experiências incríveis, apesar de ter sido um grande servo de Deus, de ser uma grande referência, de ter tão grande relevância, errou no deserto e não entrou na terra prometida. Como Elias, que foi tão usado por Deus, que fez fogo cair do céu, que através da sua oração, o céu retia a chuva e mandava chuva. Ficou em depressão e parou a sua caminhada. Mas Jesus não, irmãos. Jesus é maravilhoso mesmo. Sabe por quê? Porque mesmo tendo sido sacrificado, crucificado, ele não esmoreceu. Ele ressuscitou ao 3º dia, ele venceu.
e Ele está vivo, cheio de glória. Amém, queridos? Jesus não é como os homens mais importantes da história bíblica. Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus. É isso que Jesus foi revelar para eles naquele monte. É isso que Deus, o Pai, foi revelar para eles naquele monte. É por isso que Jesus só podia levar eles. Porque ele seria o fundamento, eles, na verdade, trariam um fundamento que daria seguimento à igreja, que daria crescimento à igreja. Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Senhor, o grande eu sou, agora encarnado, agora em um homem simples, em um homem que veio não para ser um governante mundial, não para ser um grande líder, mas para ser um servo, sofredor e cumprir um propósito eterno. Amém? E por que eu estou pregando isso? Porque às vezes isso foge da nossa consciência cristã. Nós podemos buscar, sim, experiências extraordinárias. Podemos ter grande relevância, seguir pessoas relevantes. Mas nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Como diz aquela música, os que olham para ti estão radiantes. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Jesus, nada mais me satisfaz, meu irmão. Amém? Nada mais é tão importante. Nada mais tem tanta satisfação. Nada mais é maravilhoso. O que Deus faz na sua vida é tudo muito bom. Amém? Mas o que Deus é na sua vida, isso é maravilhoso. Ele é seu Deus. Ele é o teu Senhor. E o que nós aprendemos também nesse texto? Quando a voz do Pai se manifesta naquele monte, Moisés e Elias somem, a luz vai embora e o Pai diz: ouçam-no, a ele ouvir. É a palavra, meu irmão. É a Bíblia. São os ensinamentos de Jesus. Todo o Antigo Testamento, quando Deus fala, ouça Jesus, ali estava quem? Moisés, diga comigo, Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias, irmãos? Poderia ter vindo Abraão por uma experiência, sim. Por um sobrenatural, sim. Poderia ter vindo Isaac por uma experiência, sim. Enoque, que foi trasladado por uma experiência, sim. Se Deus quisesse, sim. Poderia ter vindo Davi, se Deus quisesse, sim. Mas por que veio Moisés e Elias? Porque a Moisés foi dado a lei. E Elias se tornou representante de todos os profetas. Então ali estava compilado toda a história bíblica do Antigo Testamento. A lei e os profetas. Era isso o que os discípulos tinham que crer até então. Era isso no que os judeus criam até então. E quando vem ao monte ali, Moisés e Elias, diante dos discípulos, que seriam os precursores da igreja, Deus está dizendo para eles, agora não é mais a lei entregue a Moisés e nem mais as profecias entregues aos profetas, agora é o que Jesus está falando. Como diz Hebreus capítulo 1, outrora Deus falava por meio de profetas, por meio de sinais, por meio de maravilhas, mas agora Deus está falando pelo Filho. Talvez você tenha orado, Deus fale comigo, fala comigo, Senhor, e Deus está na sua cara dizendo assim, ó, eu estou aqui para ter comunhão contigo, estou aqui para te ensinar, abre a Bíblia, aprenda mais sobre Jesus, aprenda mais sobre os ensinamentos de Cristo, abre Mateus capítulo 5,
capítulo 6, capítulo 7, você quer fundamento, você quer base, está ali, Sermão do Monte. E não só aquilo, mas toda a história de Jesus, toda a história da igreja. Abre o Antigo Testamento, leia simultaneamente e você vai ver, irmãos, tudo tem a ver com Jesus. Quem era a semente que foi profetizada, que sairia da mulher e pisaria a cabeça da serpente? Jesus. É o proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho foi pregado foi pelo próprio Deus, em Gênesis capítulo 3. Que da mulher sairia a semente, que pisaria na cabeça da serpente, a serpente lhe feriria o calcanhar. É Jesus. Quem é o sacrifício aceito por Deus, oferecido por Abel? É Jesus. Amém, queridos? Jesus tem tudo a ver, só Jesus tem tudo a ver. Então, todo o Antigo Testamento, toda a história, meu irmão, ela faz sentido a partir do que Jesus disse. Tem gente que corre atrás de profeta. Tem gente que cria expectativa de receber uma palavra pessoal. E isso não é ruim, isso é bom. Deus fala dessa forma, eu creio. Se eu falar contrário a isso, eu estou cuspindo no próprio prato que eu comi. Porque Deus já falou comigo assim algumas vezes. De uma forma direta, de uma forma pessoal. Deus já falou comigo assim, usando pessoas. Eu acredito nisso. Com muitas ressalvas, mas acredito. Eu creio que existe o dom de profeta. O dom da ciência, da palavra da ciência. Eu creio. Quantos creem aqui, irmãos? E não é errado você esperar por isso. O errado é você esperar só por isso. Sem alguém entregando algo diretamente para você, e eu costumo até falar, é melhor que isso não aconteça num culto, porque talvez não seja exatamente o que você queira ouvir. Mas tem gente que, se Deus não falar desse jeito, chamar pelo nome, revelar o CPF, não se fortalece. A nossa força vem do Senhor, irmãos. Amém? A nossa força se chama Jesus. Se Deus quiser falar com você de N formas, Ele vai falar, mas Ele já falou através de Jesus. Olha que interessante, no versículo 6, diz assim: com isso, os discípulos caíram ao chão com o rosto em terra, tremendamente assustados. Ao ouvir a voz do grande eu sou, os discípulos caíram no chão de medo. E olha que interessante, depois que a voz fala, só fica quem? Diga, os discípulos e Jesus. Diga, os discípulos e Jesus. Os discípulos ouvem a voz que Moisés ouviu lá no Sinai e caem no chão. De medo, assustado, eles perdem a força e caem no chão. A voz para, o Moisés e Elias vão embora e só fica quem? Vocês só ficam quem? Jesus. E o que Jesus faz? Jesus vai até eles, toca neles. A Bíblia diz que Jesus os tocou e disse para eles: levantem-se, não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. O grande eu sou estava ali agora, irmãos, em forma humana. O grande eu sou estava ali agora tocando fisicamente neles. Amém? Ou seja, algo que eu já falei várias vezes aqui, e vale muito repetir, sempre. Isso tem que ficar
martelando na sua mente, no seu coração, e como uma palavra rema, porque isso aqui faz toda a diferença. O extraordinário parte do que é ordinário. Vou repetir. O extraordinário parte do que é ordinário. O grande eu sou agora está ali. Fisicamente. O grande eu sou comia com eles. O grande eu sou sentava na mesa com eles. O grande eu sou chorava com eles. O grande eu sou sorria com eles. O grande eu sou andava com eles, brincava com eles, brigava com eles. Muitas vezes nós estamos olhando para cima do monte. Levo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Onde vai acontecer o milagre? O grande eu sou está pertinho de você, meu amado, minha amada. Ele toca você. Ele chora com você, ele sorri com você. Ele tem comunhão com você. Esse é o Evangelho. Essa é a premissa do Evangelho desde o princípio, irmãos. Foi isso que nós perdemos com o pecado através de Adão e Eva. Porque a proposta de Deus era essa. Todos os dias ele vinha no jardim e ele estava ali no jardim com Adão e Eva. E foi exatamente isso que nós perdemos ali com o pecado por meio deles. Mas foi isso resgatado por meio de Jesus, meu irmão. O grande eu sou está ali agora. Eu quero dizer para você nessa noite, o grande eu sou está aqui neste lugar hoje. Sabe aquele lugar que às vezes você não quer estar? Sabe aquele lugar que quando você chega, parece que... Eu quero te dizer nessa noite, o grande eu sou está ali. O problema não é que você não vê, é que você não quer ver. Se você abrir os seus ouvidos, se você não endurecer o teu coração, você vai ouvir o Senhor, você vai sentir o Senhor de forma muito presente na sua vida. O grande eu sou agora toca eles e fala assim, levanta. Jesus é o grande eu sou, o Filho. Amém? Versículo 7, nós já estamos encerrando. Jesus os tocou, disse, levante-se, não tenham medo. Versículo 8. Quando eles levantaram os olhos, não viram ninguém senão Jesus. É o 9. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Eles não foram permitidos a falar daquela experiência até a ressurreição. Por quê? A experiência já seria um grande escândalo. É o que aconteceu com Paulo, que ele nos relata ali na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Não posso falar porque são coisas inefáveis, incompreensíveis ao homem. Quando Jesus está descendo do monte com eles, Jesus fala para eles assim, não vamos falar para ninguém até a ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição, irmãos, seria o maior escândalo para a humanidade. Para tentar burlar a ressurreição, os líderes judeus compraram soldados, deram dinheiro para os soldados para que eles mentissem a respeito da experiência que eles tiveram na entrada do túmulo. Quando o anjo veio e rolou a pedra, e eles caíram, e eles perderam ali a consciência, e eles foram pagos, e dizem isso até hoje, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Por quê? Porque seria o maior escândalo da humanidade. Jesus ressuscitou, ele ressuscitou.
ele saiu do túmulo 3 dias depois. E ele apareceu novamente para os seus discípulos, sendo visto. Ele comeu novamente com os discípulos. Os discípulos o tocou novamente. Esse seria o maior escândalo. Irmãos, este ainda é o maior escândalo para a humanidade. Mas esse é o escândalo que nos trouxe a paz. Esse é o escândalo que traz a vida. Amém? As nossas experiências, as nossas muitas experiências boas, elas podem fazer a diferença. Nosso testemunho, né? Fala muito sobre testemunho, do que Deus fez na minha vida, do como Deus me libertou, das experiências sobrenaturais, extraordinárias que eu tive. Mas mais do que isso, meu irmão, o que liberta, o que traz vida, o que traz transformação, o que traz renovação é a ressurreição de Cristo. Amém? Sabe por que nós talvez estejamos sendo poucos relevantes? Porque a gente quer pregar o evangelho do nosso jeito, com as nossas próprias estratégias, com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias experiências, com o nosso próprio carisma. Irmãos, é a cruz, o evangelho é a cruz, o evangelho é a ressurreição. Se as pessoas não crerem na cruz, não adianta nada elas crerem no que você já viveu. Você precisa ganhar as vidas para Jesus e não para você mesmo. Amém? As nossas experiências, elas servem para agregar a mensagem, mas a mensagem pura do evangelho suficiente é que Deus desceu da sua glória, se tornou como um de nós, renunciou à sua glória, se tornou um servo, morreu a morte de cruz, mas ressuscitou e hoje ele está vivo, tem poder para salvar todo e qualquer pecador dos seus pecados. Por isso que eles foram permitir falar daquela experiência só depois da crucificação. Porque o que os ímpios querem? Querem um sinal. Se eu vir um sinal, eu creio. Se eu vir um milagre, eu creio. A minha palavra para você, como discípulo, para nós, como discípulos, não tente o Senhor teu Deus. Porque isso poderá trazer um grande problema. Não queira provar nada para ninguém. Apenas pregue. Tem gente que quer fazer com que Deus apareça, com que Deus faça. Pode ser que você tenha uma grande frustração e isso afetar a sua própria fé. Não faça isso. Você já tem Jesus. E não fique dividido entre experiências sobrenaturais, entre milagres e a cruz. Não fique dividido. A cruz é suficiente. A ressurreição é suficiente. Amém? Milagres, o sobrenatural, as experiências extraordinárias não são para o incrédulo. É para quem crê. São para os filhos. É para quem já tem relevância no reino. Então qual é a mensagem do evangelho? É a cruz, é a ressurreição. E não é você, meu amado, minha amada, quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Quem convence é o Espírito Santo de Deus. É por isso que talvez você não tenha tido êxito em ser relevante para o reino, porque você tem tentado com a sua própria força. Coloca na mão de Deus hoje, você verá Deus atuando poderosamente na vida dos seus. Os fariseus chegaram a Jesus e disseram: olha, nos faz um sinal para que nós venhamos crer. Jesus fala assim: o único sinal que eu te dou é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe. E é este sinal, o sinal do Filho do Homem, que ficará 3 dias no seio da terra e no 3º dia vai ressuscitar. Esse é o grande sinal, irmãos. O grande sinal é a cruz.
Não é o sinal da cruz, não. Amém? O grande sinal é o sacrifício. O grande sinal é a ressurreição. O grande sinal foi aquele que dividiu a história e hoje está assentado num trono, num alto e sublime trono. E recebeu um nome que está sobre todo nome, ao nome de Jesus, irmãos. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele, o meu e o seu Jesus, o nosso Deus, é o Senhor. Você quer ter uma experiência extraordinária? Viva o ordinário. Seja ordinário. Viva o ordinário. O que é o ordinário? É o pão de cada dia. Aqui. É o pão de cada dia. Sabe o que pode acontecer se você não vive o ordinário? Que é a leitura bíblica diária, a oração, o exercício da fé, o exercício da pregação, o exercício do evangelismo. Sabe o que acontece se você não viver isso? Talvez você tenha uma experiência extraordinária e não seja o Senhor. E isso aconteceu com algumas peças ao longo da história da igreja, que viram anjos. Anjos revelaram placas, leis escritas em placas de ouro. Quem já ouviu essa história aqui? Anjos chamado Moroni, que não existe na Bíblia, que revelaram leis em placas de ouro. Espíritos que se manifestaram em sessões em cima da mesa. Histórias que Jesus saiu lá de Israel e foi até a América do Norte pregar depois da ressurreição. E aí o que nasce, irmão? Seitas, heresias, enganos, que negam coisas que são fundamentais. O que para a igreja é fundamental, a divindade de Cristo, a trindade, a pessoa do Espírito Santo. Essas coisas são fundamentais para a salvação. Essas coisas comprometem a salvação. E foram a aparição de anjos, visões, supostas revelações. Se você tiver uma experiência e ela não estiver baseada na Bíblia, rejeite essa experiência, repreenda, porque não é o Senhor. Amém? Deus não está fazendo algo novo. Deus não está falando algo novo. Não existe uma nova revelação. Sai dessa, meu irmão. O que existe é a revelação da palavra, a revelação de Jesus. Essa é a revelação. A Bíblia é a revelação. Então, viva o ordinário. Quer viver o extraordinário? Viva o ordinário. Viva o Evangelho. Isso é suficiente. Feche os seus olhos.